Valor de X produtos, valor total, se for por lote. Se for por lote, né, X produtos, a gente imagina que são vários produtos, né? E daí o valor do lote for R$ 1.500, se a administração deu esse valor, né? Esse é o valor de referência, tá? Não quer dizer que você tem que seguir a ele. Até saiu uma jurisprudência essa semana dizendo sobre isso. Se é obrigado ou não, ou se é possível, né, ofertar um valor acima do estabelecido pela administração. Né, que é isso aí, vamos supor que a administração tem como preço de referência R$ 1.500. Então, vamos imaginar lá que tem 10 itens, 10 itens de... Não, 15 itens de R$ 100, né, vai dar 1.500. Vamos imaginar aí, no lote lá tem 15 itens de R$ 100, que vai dar esses R$ 1.500 aí. E a administração deu essa informação no edital, né? Colocou esse valor lá, que é o valor de referência. Fora do Paraná, aqui no Paraná faz muito tempo que já é usado assim, que é obrigatório ter esse valor de referência. Então, qualquer edital que você pegue aqui no Paraná, ele vai ter o preço, né? Vai ter o preço do item lá, seja por lote ou seja por item. E você não pode dar um preço acima daquele valor ali. Então, se ele põe lá que cada item é R$ 100 e o lote é R$ 1.500, são 15 itens. Isso dá para escrever aqui. Você não pode nem no item dar o valor acima de R$ 100 e nem o lote dar o valor acima de R$ 1.500. Aí você tem que respeitar aí essas duas condições, né? Vamos imaginar como se fossem duas condições de participação. Que seria o valor do item ali no máximo de 100 e o valor do lote. Por aqui, ó. Vamos diminuir, vamos pensar aqui. Não sei se vocês estão entendendo ou já entenderam, não preciso passar mais, mas vamos diminuir. Vamos pôr 5 itens. Item 1 é 100. O item 2 é 100. O item 3 é 100. O item 4 é 100. O item 5 é 100. A administração lá passou isso aqui lá no edital lá. O item 1, o valor de referência dele é no máximo 100. Que são dois tipos de licitação, né? A por item e a por lote. Se for por lote, qual que é o estado aí, só para eu saber? No Rio. Se a licitação é por item, deveria divulgar ali o valor do item, não só o valor do lote fechado, né? Ou o valor final, o que eles fazem também às vezes é divulgar o valor final da licitação, né? Aí não divulga nem valor de item nem de lote, né? Só divulga o preço final, né? Então vamos exemplificar aqui nesse caso aqui. Não colocaria esses valores discriminados aqui assim, né? Colocaria lá valor total da licitação, 500, né? E aí aqui você não tem como saber, né? Qual que é o valor de referência de cada item e tal, você sabe que o valor final é 500. Não sendo por lote a licitação, ou né, não tendo ali discriminado o valor de cada item, para você saber o quanto que você pode ofertar, eu entendo que você pode colocar qualquer valor. Então, vamos supor que eles não informem, né? Não informem que o item 1 é 100, não informem que o item 2 é 100 e tal. Só informa que o valor total é 500. Se você quiser cotar esse item aqui a 200, você pode cotar. Porque não tem referência, você não tem valor de referência. Você cota o valor que você quiser. E aí que saiu a jurisprudência dizendo se era obrigatório ou não, quando tem o limite, né, quando informa esse valor de referência, se o licitante ali, o vendedor, né, a empresa, se ela pode dar um valor superior ou tem que ser no máximo aquele valor ali, porque seria o valor que a administração está disposta a pagar. Eu entendo que você pode ofertar o valor que você quiser, se não tem esse limite, né? Ou se não tem essa previsão no edital, o mais certo seria isso. Você vai lá no edital e vê se tem a previsão. Se não tem a previsão no edital dizendo que você não pode dar um valor maior do que o valor de referência, você pode dar, né? Porque o edital não está te informando nada.
E na lei não diz nada também, tá? Na lei não diz se você pode ou não pode, não diz valor de referência, né, ou nada. Até tem uma questão aí, que é se a administração é obrigatória ou não informar o valor de referência. Então, por isso que muitas vezes no edital eles não informam, mas se você ligar lá pedir de alguma maneira, eu entendo que eles são obrigados a informar sim, até porque o processo licitatório é público, né? Qualquer pessoa tem acesso ao processo de licitação. Ele não, salvo alguns casos que a divulgação de preço traria algum prejuízo para a administração, aí esse até poderia não ser divulgado, mas via de regra, o processo é público, os valores de cotação são públicos e você tem total liberdade e acesso a isso. Então, quando não informado, se pedido, né, se solicitado, a administração deve informar sim, tá? Mas só para ficar claro aqui, vamos, aqui no Paraná, no caso, ou vamos dizer que na sua cidade, aí, no que você está participando, tem essa previsão no edital, dá uma olhada lá, ver se tem ou não. E informaram lá, o item 1 é 100, o 2 é 100, o 200, tudo é 100. Aqui você está limitado, você vai ter que informar, você vai ter que dar o teu preço no máximo de 100. Se você der o preço de 101, você está fora, você está desclassificado, a proposta não é válida, porque você não atendeu esse requisito aqui. Se for por item, você está desclassificado desse item aqui, porque você extrapolou o limite, né? Extrapolou aqui o valor máximo que a administração está disposta a pagar. Então, automaticamente você está fora. Agora, vamos imaginar que é um lote, tá? Se é um lote, você deu lá no 1, 100. No outro aqui você deu 99. Nos outros aqui você manteve o 100. Tá, não vou por aqui. Mas no final fechou 500, né? No final fechou 500. Eu entendo que vai ser desclassificado do mesmo jeito, porque a partir do momento que um item seu está fora, está em desacordo, esse item está desclassificado. E se no lote, a partir do momento que de um item você está desclassificado do lote inteiro, né? Porque não tem como você entregar o lote faltando aquele item, né? Não tem como ser homologada a licitação por lote faltando um item. Então você está fora. Então, né, prestar atenção nisso aí. Se for por lote, principalmente, porque senão você vai perder um lote inteiro por causa de um produto, às vezes. Mas, assim, isso acontece muito no Paraná, porque tem valor máximo de referência. Brasil afora aí, nunca vi. Alguns informam o preço. Comprasnet tem edital que informa, tem edital que não informa. Na verdade, o Comprasnet, na maioria das vezes, no edital você não vai ver preço. Mas lá na parte de referência, que sempre junto com o edital tem mais lá arquivo junto, né? E sempre lá um daqueles arquivos ali, seja de cotação, seja de referência, de especificação, normalmente ali daí tem preço. Mas no Comprasnet, se você ofertar um valor acima, nunca vi ser desclassificado. Eu mesmo já ofertei várias vezes, nunca vi ser desclassificado. Mas sempre dá uma pesquisada lá no edital, ver se fala alguma coisa ali de preço de referência, de valor máximo, né, alguma coisa desse tipo aí, porque é ali que vai ter que informar se pode ou não pode. Né? Mas acho que deu para entender aí, quando tem valor de referência, não tem nada no edital, você pode ofertar qualquer valor. Tem valor de referência, o edital está dizendo que aquele valor de referência é o preço máximo, né, o valor máximo, você tem que respeitar ele, não pode dar valor acima. Sempre ali no máximo aquele valor ali. Vamos voltar aqui. Então tá, então vamos aqui falar um pouquinho de princípio para a gente finalizar. Na verdade, a gente sempre está falando, né, princípio, princípio, mas o que é esse negócio de princípio aí? Né, por que tem isso, né? O que é isso aí? Então, assim, o princípio é tão importante porque, na verdade, é ele que direciona toda a parte de toda a legislação, toda a jurisprudência, toda a doutrina, né? Tudo isso assim, é feito, é montado, né? Estudado e pensado à luz dos princípios, né? Só para que não deixar passar também, para quem não sabe, né? Quem não é do ramo aí de direito, essas coisas, ele não sabe. Doutrina são os estudiosos, né? São as pessoas aí que escrevem livro, que estudam o assunto e começam a falar sobre ele, e aí acabam se tornando referência para que outras pessoas estudem, né? Inclusive juiz, o pessoal ali dos órgãos públicos, né, da administração, tudo eles vão buscar essa doutrina, vão buscar essas outras pessoas aí
que já estudaram mais e conhecem, escreveram o livro e tudo mais, para tomar suas decisões. Então, quando a gente fala de doutrina, é isso, né? Ali, o escritor de livro e, né, pessoas que falam do assunto, comentam, que às vezes traz alguma novidade, pensa de uma maneira diferente, e, né, então isso é doutrina. A parte de licitação, né, falando de licitação, o que eu recomendo de doutrina aqui, que é para mim é o melhor, o mais completo, e, né, é o Marçal Justem Filho, é o que eu uso. Não, basicamente uso ele, né, uso as doutrinas dele, os livros dele e tudo mais. Marçal Justem Filho. Tem vários livros aí, vários livros de pregão e tudo mais, de licitação e tal. Então, assim, para mim é o mais completo. Não é tão difícil de ler, assim, dá para entender bem. Então, é o que eu recomendo, é Marcelo Justem Filho. Tem vários outros aí, uns mais clássicos, outros que estão começando, né? Mas aí, vamos ver se eu lembro de cabeça que tem não vou lembrar, o Bandeira de Melo, esse é clássico. Deixa eu escrever aqui. Tem o Ney Lopes. Esse para mim, isso que não precisa muito mais. Mas, lógico, sempre, ainda mais hoje, com a internet, com o Google e tal, a gente está pesquisando, encontra mais autores aí. Esses são os mais de licitação, né? Aí depois, dentro, porque assim, tem os escritores que escrevem exclusivo de licitação, que é o caso do Marcelo Stenfeld, tem livro só disso. E tem alguns que escrevem sobre direito administrativo, e dentro do direito administrativo está a licitação. Então, né, deixa eu até pegar um aqui que eu tenho aqui, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, tá? São doutrinadores que falam sobre direito administrativo, e dentro está a parte de licitação. Depois eu aqui. Eu tenho aqui o meu velhinho aqui, esse que é o que eu mais uso, que é o do Marçal, né? Você vê um livro desse, ele é exclusivo de licitação. Na verdade, aquele ali é exclusivo da 8666. Depois eu tenho um desse aqui, né? Você tem uma ideia? Esse aqui também, meu livro, que é tudo meio muito bom, mas é o que serve. Esse aqui já é a parte de direito administrativo inteiro, né? Então, só para comparar, aqui é direito administrativo inteiro, aqui é só licitação. Né? Só para ter uma noção né, assim, de quão completo é o livro, né? O outro ali, a parte de licitação dele, acho que dá umas 20 páginas. Né? O outro ali, nem sei, deve ter umas 1000. Eu vou olhar aqui. São 700. Fala só da 8666. Da lei nova tem o Matheus, não vou lembrar o sobrenome, mas ele está no Instagram aí também, tudo, ele fala, tem bastante coisa, até para minha OAB eu estudei por ele. Matheus, não lembro o que. Só que assim, é que eu digo, né, aquela questão de conteúdo, você tem que saber o que estudar aí, porque são conteúdos voltados mais para concurso, para OAB, até para servidor também, muito útil, mas para vendedor, pelo menos na minha opinião, não é tão útil assim. Na verdade, livro mesmo de venda, né, assim, para quem é parte de venda mesmo, de vendas públicas, não conheço nenhum assim, que trata do assunto. Aí a gente tem a parte de direito administrativo e a parte de licitação, que são esses doutrinadores, mas assim, você vai aprender a teoria, né? Mas a parte de vendas, não. Deixa eu ver, estou tentando achar aqui o nome desse Matheus aqui, mas ele até está dando curso agora, gratuito aí. Mas eu já estudei ele, né? Esse livro aqui. Matheus Carvalho. Eu estudei por ele, posso até dizer que realmente o conteúdo dele é muito bom, mas assim, é voltado para concurso, para
para OB, né, para a prova, né, assim, e para servidor também, lógico. Se você sabe, né, a teoria a fundo, ajuda na venda, mas o que eu quero dizer assim, não, não é tão exclusivo assim. Por isso que eu indico o Marcelo Justin Filho, porque, lógico, o conteúdo dele você não classifica, né, é doutrina pura, mas, mas assim, o que eu indico é esse, o Marcelo Justin Filho. Então vamos lá, né, que daí eles que eu falei isso, que é a doutrina que conceitua o que é princípio, né? A gente utiliza a partir do que eles ensinam, né? Mas, na verdade, aqui a partir de princípio em direito é o Miguel Reale, né, que é o grande nome aí do Brasil, de filosofia do direito, que é o que traz o que é princípio. Então, vamos lá. O que é princípio, né? O que é isso? Isso que a gente fala tanto, né? A definição de princípio do dicionário, né? É o momento em que uma coisa tem origem. É aquilo do qual alguma coisa procede na ordem do conhecimento da existência. Então, isso aqui seria, assim, o significado da palavra, né? É a origem de alguma coisa. É o início, né? É o que começa. Então, né, característica determinante de alguma coisa, regra ou código. Condutas pelas quais governa a sua vida e as suas ações. Então, aqui já seria mais a parte, assim, de princípio, que a gente tem os nossos princípios, né? O princípio pessoal, né? Que a gente pode usar aqui para exemplificar, né? Então, a gente, assim, cada pessoa tem alguns princípios que a gente comumente chama de regra, né? Mas, na verdade, são princípios que você segue lá. Vamos pegar o mais clássico aqui, não matar. Né? Vamos imaginar que ainda que não tivesse uma lei dizendo que se matar você vai preso, é, acredito que a maioria das pessoas teria esse princípio, né, de não matar ninguém, não sair matando ninguém na rua. Né? Tem pessoas que não têm como princípio até não matar animais, é um princípio. Né? Aí, que tipo de animal? Tem gente que tem como princípio que jamais vai matar um cachorro, um gato, né, um animal desse tipo. Tem pessoas que ainda têm princípio que já não mata também insetos, né? Vamos por aí uma aranha, né, uma formiga, alguma coisa desse tipo. Então, isso é princípio. Por que que ela não mata, né? Não mata gente, não mata animal aí de mamífero, né? Vamos pôr, não mata inseto e tal, né? Não tem muita explicação o porquê disso, é um princípio, né? Ela imagina ali que se ela estiver fazendo isso, vai fazer um mal de alguma maneira, né? Não está certo, não está correto, mas, né? É um princípio, né? Não tem muito ali o porquê e tal, né? Por isso que a gente chama de princípios que a gente deve seguir. Muitas vezes a gente segue princípios e nem sabe por quê, né? Por quê? Porque é um princípio. E ele não é restrito, né? Ele não é fechado, ele não. É isso aqui, acabou. Não, ele é uma luz, ele é um norte que ele dá, né? Seja na vida da gente ou aqui, como a gente trata aqui na parte do direito, ele é um norte ali que ele te dá para tanto para criar leis como para interpretar, né? Então, o princípio, na verdade, é isso. É, é uma coisa mais abstrata, assim, né? Não é tão a gente pode dizer concreto porque a lei também não é tão concreta assim, mas ela não é fechada, não é, você não consegue determinar ali, não é isso aqui, acabou. É um norte mesmo ali, um, uma faísquinha ali que daquilo ali vai sair um fogaréu, entendeu? Então, assim, é um começo de alguma coisa para você começar a seguir, né? É, exatamente, o princípio no direito também, né? Ele vem, muita coisa do direito que é de princípio, ele vem vindo lá de trás e vem passando, né, de fase por fase. Hoje em dia, quando a gente fala até mais, principalmente na parte de direito, como a sociedade ela ultimamente está mudando muito, né, o que era no passado hoje em dia já não é mais. Então até a legislação ela vem mudando também, porque a legislação ela vem meio que se adequando à sociedade. Mas assim, e é aqui que é a importância do princípio, né? Por mais que a legislação venha se adequando à sociedade, mas ela se adequa à sociedade, mas não deixa de se adequar ao princípio, né? Então, assim, ela vem mudando, a legislação muda, inclui coisa, tira, mas sempre tendo como base ali algum princípio, né? Vamos falar aqui na parte de licitação,
São esses 22 princípios aqui que a gente vai tratar depois, que são princípios constitucionais e licitatórios. Então, por mais que a lei mude, por mais que a jurisprudência tome decisões né, contrárias, mas ela sempre vai ter que utilizar algum desses princípios aí para justificar. Eles sempre vão ser a partir ou com base em algum daqueles princípios, em vários, né? Normalmente se usa mais de um, mas é isso. E a questão da gestão é isso. Por isso que a gente, no direito também não é muito diferente disso, né? Às vezes as coisas vêm acontecendo, a gente nem sabe por quê, mas é por conta disso, que vem vindo do passado, né? No passado era assim, e vem seguindo. E os princípios normalmente surgem, né? Ou surgiram daí. Então, assim, é até difícil a gente falar de princípio porque é muito abstrato, né? É conceitual mesmo, né? Não tem como a gente exemplificar muito porque é uma coisa muito ampla, né? E é por isso que é tão importante saber, porque você pode usar ele de várias maneiras, né? Você tendo um bom conhecimento ali dos princípios, você consegue ir adequando ele conforme a sua necessidade, tal, conforme o que você precisa. E normalmente a gente usa o princípio quando a lei é omissa, né? A lei não fala nada daquilo, você precisa do princípio para poder socorrer ali, para você trazer seu direito, né? Então, a lei, a doutrina ou a secção fundamental, em que outras são baseadas ou de que outras são derivadas, né? Então, é isso aqui, a lei, ela se utiliza do princípio para ela acontecer, né? Ela vem a partir de um princípio, né? Vamos pôr aqui né, para dar um exemplo, a lei que não permite a pena de morte, né? No Brasil, a pena de morte não pode, é proibida, né? Né, por quê, né? Na verdade, isso vem do princípio ali dos direitos fundamentais, né? Do direito à vida, né? O princípio do direito à vida, que é um princípio constitucional, né? A partir do momento que você, se tiver, e esse ainda é um princípio imutável, né? Emenda constitucional não tem como mudar ele. Então, assim, no Brasil, se não alterar a Constituição, dificilmente vai ser aprovado pena de morte, não tem como, isso aí não existe, né? Porque é uma norma constitucional que ela não pode ser alterada. Né? Então, sim, pelo princípio à vida, né, se tem a legislação do que não pode a pena de morte, né? Só para vocês tentarem entender um pouquinho aí o que é princípio. Então, as normas precisam respeitar os princípios, hierarquicamente, o princípio está acima da lei. Então, se a lei está contrária ao princípio, a lei é inconstitucional. Na verdade, essa lei é que não vai ser usada, ela não vai ser válida. Não, alguém pode entrar com uma ação aí para pedir a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela precisa atender ao princípio, ela jamais pode encontrar. Então, aqui a gente volta na questão. Se fizerem uma lei, pode até ser aprovado uma lei regulamentando aí a pena de morte. Na verdade, ela não vai ser válida, ela vai ser declarada inconstitucional e ela não vai ter validade nenhuma, porque ela não está atendendo ali ao princípio constitucional, né? Tem mais algumas outras normas lá dentro da Constituição também que proíbe, né? Então, a lei não pode ser contrária ao princípio, ela precisa estar sempre em harmonia, conversando e se relacionando com os princípios que regem a Constituição e o ordenamento jurídico ao qual a lei pertence, né? Então, é isso. A lei sempre tem que estar em harmonia com o princípio, tem que sempre estar ali, né, junta. Como o princípio é um conceito amplo, ela não vai estar ali igualzinha, idêntica, né, ali batendo tudo, mas tem que estar em harmonia, tem que estar ali, não pode, né, contrariar o princípio. Tem que estar ali conversando, meio junto ali, né, se relacionando. Então, os princípios são importantes, não por serem a origem das demais normas, mas porque todas elas serão interpretadas e aplicadas à luz deles, né? Então, aqui é o que eu coloco assim, né? O princípio, lógico que ele é importante porque as leis são feitas com base neles, né? São pensadas a partir dos princípios aí que as leis começam a tomar forma, né? Tomar corpo. Mas mais importante do que isso é que quando você escrever alguma coisa, quando você pedir algum direito seu, ele vai ser interpretado ali à luz dos princípios, né? Ou seja, ele vai ser quem for ali que estiver analisando o teu pedido ali, né? Vamos trazer para a prática nossa. Você pediu lá entrou com recurso lá porque você foi inabilitado e você foi inabilitado
porque, vamos deixar bem prático, foi inabilitado porque você colocou lá uma declaração de microempresa, reconhecida pela junta, mas é uma declaração de microempresa, e não é a certidão simplificada. E no edital falava que para comprovar a sua condição de microempresa, você precisava apresentar uma certidão simplificada da junta comercial. Mas naquele dia ali a tua certidão estava vencida e tal, você não conseguiu tirar outra, e aí você foi lá e colocou colocou essa certidão que você tinha aí, que na verdade é um pedido que você faz para a junta, né? Declarando a sua condição de microempresa, e normalmente eles assinam lá, atesta, né? De alguma maneira, tem ali o carimbo da junta. Hoje em dia é tudo meio online, mas vamos, para fim de exemplo aqui, você tem esse documento lá que pediu a sua inclusão na junta comercial de microempresa, declarou lá que você é microempresa, e a junta carimbou lá e atestou mesmo que é micro. Você não tinha a certidão simplificada, você foi lá e colocou esse documento. E mesmo assim o pregoeiro lá não aceitou e te inabilitou. Falou que não, que você ganhou a licitação, ganhou lá o lote, que era um lote bom, e ainda assim o pregoeiro te desclassificou porque você não juntou a certidão simplificada, você juntou esse documento. Aí você vai fazer o seu recurso. Você pode usar aqui o princípio da livre concorrência, do excesso de formalismo, né, do não dos fins em si mesmo, né, para justificar aquilo. Não, aquele documento que você colocou ali, apesar de não ser a certidão simplificada, mas é um documento que comprova que você é uma microempresa e ele está ali, né, tem ali o carimbo ali, está ali, ó, certificado pela junta de que realmente você não é, né? Que, assim, comparado ele com a certidão simplificada, o objetivo é o mesmo, que é o quê? Certificar, né, que aquela empresa ali é uma microempresa, que ela está dentro do limite de microempresa, né? Então, por que a certidão simplificada é válida e esse documento que comprova a mesma coisa tem lá a chancela da junta do mesmo jeito? Não, né? Então, são esses casos aí que a gente acaba utilizando o princípio, né, para justificar essas coisas. Né, no caso desse aí, você poderia usar tranquilamente, né? Tem mais princípios ali que até se encaixam, né? E agora que vamos fazer né, o mesmo exemplo, a mesma brincadeira, mas ao contrário, né? Vamos supor que você colocou a sua certidão simplificada, mas o teu concorrente que ganhou lá colocou um documento desse. E, e ele ganhou e você ficou em segundo, né? Ou seja, se ele for desclassificado, o item vem para você que vai ganhar. Aí o que você faz? Você justifica da mesma maneira, mas aí você usa o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Né? O que é um instrumento convocatório? Na verdade, é o edital. E aí lá né, você usa isso aí e fala que não, no edital falava que era certidão simplificada, então tinha que ser certidão simplificada, não podia ser outro documento. Né? Então, assim, só para vocês verem como, quando a gente tem o conhecimento dos princípios, como a gente consegue trabalhar bem dentro deles para tentar garantir ali os nossos direitos, seja para um lado, seja para o outro. Né? E aí, lógico, como é que a administração vai julgar isso aí? Se pode ou não pode tal, aí vai dela, aí vai do conhecimento lá né, de quem vai dar o parecer, né, vai do teu conhecimento, né, aí que vem, né, de um lado ou de outro, de você defender melhor, né, fundamentar melhor suas teses, pôr melhor teus princípios e tudo mais, entendeu? Então, assim, por isso que eu bato tanto em cima de princípio, porque quando você sabe isso, você consegue fazer muita coisa, né? Muito mais do que lei. Se você for procurar na lei lá, a lei não vai falar. A lei nem fala de certidão simplificada. Então, né, num caso desse aí, se você, às vezes, você fazendo um recurso bem feito, tanto para te habilitar como para inabilitar alguém, você consegue. Né? Você consegue por conta de um conhecimento desse, né? Que é um conhecimento puramente técnico. E você não precisa ser formado em direito para saber isso aqui, né? Você dá uma estudada aqui com foco, né? Que é essa parte que eu estou passando, com foco em licitação. Então, ó, não precisa ter todo aquele conhecimento de direito administrativo para fazer isso. Né? Aqui eu já estou dando mastigado aqui o que vai se aplicar em licitação. Né? Que é coisa que eu estudei 5 anos de faculdade, mais 5 anos de por conta, de pós, de não sei o quê, né? E aí
trago resumido aqui para o que você vai usar em licitação. Então, portanto, os princípios permitem que o administrador solucione conflitos não previstos explicitamente no corpo legislativo. As leis não conseguem prever tudo o que poderá ocorrer, até porque a sociedade muda o tempo todo e a lei não muda, apenas se adequa aos princípios. Então, aqui é esse ponto. Né, o administrador ali, quem tiver que solucionar algum tipo de problema, né, no caso desse que eu falei, ele vai ter que tomar uma decisão ali para um lado ou para o outro. E aí o que ele vai usar? Vai usar a parte de princípio. Vai procurar na lei, não vai achar alguma outra coisa lá que por analogia ele vai conseguir ali, né, adequar uma coisinha ou outra, mas o que acaba se amoldando melhor são os princípios. E aí ele vai tomar a decisão ali conforme o, o pensamento dele e assim, e para que serve o seu recurso? O seu recurso serve para você conduzir o pensamento de quem de quem está julgando, né, para o que você quer, né? Então, na verdade, a gente como advogado e vocês aí que vão ser analistas, que vão fazer impugnação e recurso, vocês têm que pensar isso. Não, eu preciso fazer o que eu, né, escrever a minha peça aqui, fazer o meu recurso, buscando que no final quem está lendo se convença do que eu estou dizendo, do que eu quero, né? E aqui que, né, você precisa expor bem essa parte de princípio ali para você convencer, para você dar argumento, para você, né, provar ali que você está certo. Então, ele vai fazer com base nisso. Por quê? Porque a lei não consegue prever tudo. A lei não consegue... As leis do Brasil, elas já são bem grandes, já falam bastante coisa. Já tentam pormenorizar muita coisa, mas não conseguem fazer tudo. Diariamente, aí está surgindo algum conflito novo, alguma coisa nova, que a lei não falou, porque na época lá o legislador nem imaginou que isso pudesse acontecer. Né? Porque, assim, a sociedade muda, né? As pessoas são pensantes, elas acham um jeito novo de fazer a mesma coisa e tudo mais. E aí, como que vai se interpretar tudo isso à luz do princípio, né? Porque o princípio não muda. E aí, através da jurisprudência ali, que vem se adequando, em vez de ficar toda hora mudando a lei, né? Não tem como toda hora mudar a lei. Toda hora que surge um problema que a lei não falou nada, então vai lá e altera a lei, inclui, retira, muda, não dá. Né? Então, a jurisprudência é que faz isso, né? E conforme ali as decisões vão sendo tomadas, até súmula e tudo mais, né? São com base em decisões reiteradas, né? E, em vez de mudar a lei, se usa isso, né? E isso muito do legislador, o servidor, o pregoeiro, o pessoal, os procuradores aí, né? Procurador municipal, procurador de estado, procurador que é o advogado da prefeitura, o advogado do estado, ele vai tomar a decisão a partir desse princípio aí, porque a lei lá não tem como ficar trocando toda hora. Então, todos os princípios apresentam relevante importância jurídica. No entanto, somente em face do caso concreto será possível determinar o peso próprio de cada princípio. Então, aqui entra aquela parte que eu falei, né? Você pode usar os princípios para um lado e usar outros princípios do outro, mas e daí? Como é que vai? Qual que vale mais? Qual o princípio mais importante? Não tem, né? Assim, de regra, não tem. Para cada caso concreto, quem está julgando lá vai ter que analisar ali o peso de cada um para cada lado. E quando a gente fala de administração, são lá o corpo jurídico lá do órgão, né? Se for prefeitura aí, os advogados lá, o procurador do município, que vão fazer esse julgamento, e vamos supor que eles julguem de um jeito que não te agrada. Se eles julgam lá que um princípio é mais importante, se apega a ele a tomar decisão e tal, e deu o contrário ao teu recurso lá, né? Não reconheceu o seu recurso, a impugnação. Vamos dizer assim. E aí, o que você faz? Né? Você pode ir para a justiça, né? Quem sabe o juiz lá tem um entendimento diferente do advogado, né? Então, você ainda pode ir para a justiça, né? E aí, lá, o juiz, ele vai ter que decidir ali qual o princípio é mais importante, né, qual que se adequa melhor àquele caso concreto. Vamos falar aqui da parte que nem eu falei, da certidão simplificada. E eu, na minha opinião, se fosse para dar uma decisão, eu daria de que sim, pode, né? É possível você não colocar ali uma certidão simplificada, mas colocar um documento equivalente que comprova a mesma coisa e esse documento ser válido. Né? Por quê? Porque para mim, conforme eu falei, que não é para mim, é o que é para a licitação, né? Qual que é o princípio mais importante da licitação? Qual que é ali a base, né?
é a livre concorrência, é o maior número de participantes, né, o maior número de ofertas, é você ter cada vez mais empresas participando, e a partir do momento que você começa a dizer, não, esse documento não pode, aquele lá não, esse aqui não, aí você está restringindo. Né? Então, ao meu ver, se documentos, ainda que com nomes diferentes ou documentos diferentes, mas que comprovem a mesma coisa, ou seja, a finalidade é a mesma, tem que ser válido. Então, num caso desse, né, assim, na minha opinião, se eu fosse o julgador, eu julgaria de que vale, de que ali a declaração lá que você protocolou na junta lá com a chancela da junta comercial lá dizendo que você é microempresa, vale tanto quanto uma certidão simplificada. Né? Então, assim, né? Então, aí que entra a parte de princípio, né? Acho que agora, não sei, acho que deu para explicar bem. Né? O porquê o princípio é tão importante assim. E, né, e como que você pode usar ele, e como que quem vai julgar ali vai ter que analisar o caso concreto para saber qual princípio ali vai prevalecer, né? Então, aqui só a doutrina, né? Esse aqui é um pouco de doutrina aqui, né? Então, aqui no ministro Luiz Roberto Barroso, no ministro do STF, ele conceitua, a princípio, assim, né? São um conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins, dito de forma sumária. Os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo Constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que o instituiu. Então, né, que só para vocês verem que às vezes a doutrina ela fala e sim, né, não dá para entender, né? Né? Então, na verdade, que isso quer dizer? Né? Que as normas constitucionais, né, a Constituição, tem como utilizam dos princípios como ideologia, né, a partir das ideologias do conceito social da época, foi feita a Constituição, foi elaborada a Constituição e utilizando dos princípios, né, dos princípios como qualificações essenciais daquela época, né? Então, assim, a Constituição lá em 88 foi elaborada à luz dos princípios que naquela época eram ditos como, né, assim, de suma importância, que foram chamados princípios constitucionais. E né, eleito pelo Constituinte. Quem que seriam esses constituintes, né? Os deputados da época, né? Eles que são os constituintes aí da Constituição Federal. Né? E através dessa Constituição aí, com base nesse princípio, que era a ideologia da época, que surgiu as normas aí que a gente utiliza aí até hoje. Então, né, só tu ver como, às vezes a gente vai buscar na doutrina alguma coisa e tal, e dificulta, né? Então, aqui o Paulo Bonavides é outro doutrinador aí, né, bem conhecido na parte de direito administrativo, assevera que os princípios ficam restritos à esfera do direito privado. Agora passaram a integrar a esfera do direito público, tornando-se princípios constitucionais e informando todo o ordenamento jurídico. Então, aqui quer dizer o quê? Que antes os princípios eram princípios pessoais, né, princípios de cada um, né, de cada indivíduo, e agora, né, com a Constituição de 88, eles passaram a integrar aqui todo o ordenamento jurídico e, né, e que dá regra às demais normas, aí, aos outros ordenamentos. Né? A Constituição é o início do ordenamento, depois tem as demais leis, aí, demais regras que compõem todo esse ordenamento jurídico. Aí, né? Então, tudo é à luz dos princípios constitucionais. Né? Rodrigo da Cunha, que também mais um, pode-se citar ainda um papel fundamental dos princípios no ato interpretativo. Eles são a porta de entrada para qualquer leitura interpretativa do direito. Né? Então, isso que é o que eu sempre estou falando. O princípio ele é usado aqui muito na parte de você entender, de você, né, ter que tomar uma decisão, né, de você ali saber o porquê, né, se usa o princípio. Né? Então, assim, quando você vai interpretar qualquer coisa, né, qualquer tipo de leitura, você tem que interpretar ali à luz do princípio, né? Você tem que saber do princípio para quando você lê alguma coisa ali, você saber interpretar aquilo com base naquele princípio. Né? Então, né, vamos dar um exemplo aqui mais ou menos. Quando você está lendo lá a parte de requisitos de documentação na lei nova lá, na lei 1433, você está lendo lá a parte de documentação.
você tem que saber que os princípios, para quando você lê lá que está pedindo o documento X, mas você já tem o conhecimento do princípio, você sabe o documento X eu não tenho, mas eu tenho o X1, eu tenho o, o IX, né, que é a questão da simplificada que eu falei, que a finalidade é a mesma, comprova a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você lê lá, não é isso aqui, mas se você já conhece dos princípios, você sabe dar um jeito naquilo, né? Eu costumo dizer isso, quando você tem um conhecimento amplo, você consegue dar um jeito no problema, né? Quando você não tem, você vai ler lá, eu preciso de uma certidão simplificada, eu não tenho a certidão, acabou, não tem o que eu fazer, né? Eu não posso participar. A partir do momento que você tem um conhecimento amplo, você fala, opa, não tenho a certidão simplificada, não, mas peraí, o que que tem? Não, eu tenho esse não. Esse documento aqui pode ali, né, entrar no lugar da certidão simplificada. Então, né, vamos a ele, né, porque ele comprova a mesma coisa, entendeu? Então, assim, agora você vai interpretar se esse documento pode ou não pode, à luz do quê? À luz dos princípios lá, que é o que a gente vai passar aqui, né? Então, por isso é tão importante, assim, conhecer, e eu pego bem nessa parte de princípio, falo bastante, e fico no pé mesmo. Um exemplo aqui um pouco prático, né? Em razão dos novos paradigmas impostos pela sociedade através de seus valores, a própria legislação sofre alterações, como é o caso, por exemplo, do direito civil, né, em seu código, que se adapta ao pluralismo familiar, garantindo proteção não somente às famílias de outrora, mas também àquelas monoparentais, formado por apenas um ente ou homoformatismo. Então, aqui só um exemplo, assim, para ficar fora da parte de licitação, né? O direito civil sempre colocou como família a família tradicional, né? Família, homem, mulher, filho. E mais de uns tempos para cá, de 90, principalmente 2000, hoje em dia já é admitido qualquer tipo de família, né? O conceito família se estendeu. Então, assim, o princípio do conceito familiar, ele não mudou, porque né, o princípio do conceito familiar, o que que é? São ali pessoas, né, vivendo em sociedade, normalmente embaixo do mesmo teto, e por algum motivo tem algum tipo de vínculo, né, vínculo afetivo. Não estou conceituando aqui conforme a doutrina nem nada, estou dando um conceito aqui da minha cabeça mesmo. Mas, assim, família é isso. E sempre foi tido como família lá o modelo normal lá, pai, mãe e filho, né? Isso aí. Só que devido ali às mudanças da sociedade que vem ocorrendo, o direito começou a ter que regulamentar isso aí. Por quê? Porque existia famílias lá de que não era pai e mãe, era, né, duas pessoas do mesmo sexo, e aí uma morria, a outra não tinha direito à pensão, porque, né, na legislação dizia que a mulher, ou o homem, o marido, a esposa, era quem tinha direito à pensão, o filho, né? E, né, vamos pensar no casal que não tem filho. E aí um morria, o outro não tinha direito à pensão, não tinha direito à herança, dependendo do caso, porque ele não era tido ali como família, né? Aquilo ali não era considerado família para fins de direito, né? Então, aí de 90, 2000 para cá, agora não tem nem mais o que se falar sobre isso, né? Já está mais do que consagrado, né? Que o quê? Não interessa, né? Pode ser duas pessoas do mesmo sexo, né? Sexo diferente, pode ser, né? Ali é a família e vai ter direito normal, igual como se fosse um homem ou uma mulher, né? Como diz a lei. É casal do mesmo jeito, né? E tem todos os mesmos direitos. E, né? Eu até acho que, né, não vou entrar muito nesse assunto aí, mas assim, daqui uns tempos ainda, eu acredito que vai ter o conceito de família e de casal, né? Que não é casal, é trisal, quadrisal, sei lá, porque já está acontecendo na sociedade e com certeza uma hora ou outra essas demandas vão começar a chegar no judiciário também e vão ter que decidir. E aí, se a gente pensar à luz dos princípios, né? À luz dos princípios constitucionais aí, vai acabar decidindo que também sim, né? Trisal também é considerado, né? É uma família e se um morrer lá, vamos só para usar como exemplo, se um morrer, os outros dois vão ter que dividir uma pensão, alguma coisa do tipo, porque, né? Vai na luz do princípio ali é uma família e todos têm direitos iguais, né? Bom, aqui daí a gente já vai entrar na parte de cada princípio mesmo, né? Isso aqui fica para próximo, por hoje acho que tá bom, bastante coisa, né? Para quem achou que o curso ia ser só daqueles de que a gente fala, né, assim, ó,
pesando ali, né? Vai dar o conteúdo meio a conta-gotas para depois poder vender alguma coisa. Não é, não. É conteúdo mesmo. É aqui para ensinar para você sair daqui aprendendo mesmo. Então, assim, é bastante coisa. É, eu tento explicar ao máximo cada item, cada parte, né, para entender. Até para depois, quando você for dar uma olhada, dar uma reanalisada aí, você ir lembrando, né, e tal, e facilitar. Mas, aí na próxima aula, na segunda-feira, aí eu vou entrar na parte de cada princípio, né, tentar aqui no, não sei quantos eu vou conseguir passar, eu imagino que eu preciso passar uns 4 ou 5 por aula. Né, então, o que vou na sequência aqui são até aqui o princípio administrativo, que também vale para a licitação, que é o LIMP, né? Mas vou deixar a próxima aula que eu falo certinho cada um, mas o LIMP é para a gente lembrar que são os princípios administrativos, né, mas também é válido para a licitação. Aqui para a licitação, vamos ver a sequência que eu pus aqui. Isonomia, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, legalidade e publicidade. Vamos ver se eu pego esses 5 aqui para a próxima aula. Isonomia, economicidade, desenvolvimento sustentável, legalidade e publicidade. Depois, modalidade, aqui, ó, vinculação de instrumento convocatório, julgamento objetivo. Esse aqui também até caberia lá naquela coisa da simplificada. Razoabilidade também. Razoabilidade é bem amplo, cabe os dois lados, sempre. Então, mas é isso aí. Sumiu aqui. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Qualquer coisa, manda pergunta. Se quiser que a gente fale de algum tema também específico, alguma coisa, né, passa aí que a gente vai falando. Eu quero falar também, hoje não vou falar não, porque já está tarde, dessa questão da autoridade, tá? Para vocês poderem conseguir conquistar cliente, conseguir angariar cliente mesmo, né? Como que você vai fazer aí para ir atrás desses clientes, para convencer os empresários, né? Porque eu percebi aqui que tem muito analista, muita gente querendo ser analista mesmo. Então, né, vou sempre no final das aulas aí, das próximas, que a parte de princípio também é bem pesadinho, bem chatinho, e né, tentar falar um pouco menos para no final daí a gente entrar nessa parte aí da autoridade, né? Porque não adianta você só saber tudo também, mas não conseguir passar esse conhecimento, não conseguir transmitir, não conseguir ser autoridade, porque é a partir disso aí que vocês vão conseguir clientela, que vocês vão conseguir aí empresários, né, dispostos a pagar pelo serviço de vocês. Então, vou entrar nessa parte aí também. Não estava previsto, mas eu vou passar, inclusive, parte de Instagram, tá? Como montar Instagram, conteúdo. Até, não sei se o pessoal está anotando aí, mas quando for assistindo as aulas aí, né? Procura fazer anotação e tal. Isso aí vai ajudar vocês aí na produção de conteúdo, que é o que hoje em dia é o que dá resultado para conseguir cliente, tá? É difícil, assim. O Instagram hoje é um portfólio que vocês têm que ter. Então, né, eu vou falar sobre isso, ensinar como fazer ali, algumas maneiras de conteúdo, do que pôr, e para vocês conseguirem realmente conseguir transmitir essa autoridade aí, porque é isso aí que vai ser um diferencial que vai dar clientela para vocês. Então, apesar de não estar previsto, eu vou falar disso aí também. Sempre no fim das aulas, e principalmente essas de princípios, que daí tentar acabar um pouquinho mais rápido para a gente entrar nesse assunto aí. Beleza? Para quem quiser a apostila, manda um e-mail aí, alguma coisa. Que aí eu passo certinho, né? Vamos ver o preço aqui certinho e tudo mais. Mas eu acredito que vai ser isso aí, uns R$ 30. E aí, para quem quiser, me avisa que eu disponibilizo aí para pagamento e tal. Para quem não quiser, pode ir copiando aí, tá? A tela que eu deixo aqui, né? Dá um print aí, sei lá, e pega o conteúdo. Beleza, pessoal? Então, fica assim. Espero que tenham gostado. Se alguém puder dar um aviso aí de vida.
tirar aqui. Para finalizar, deixa eu perguntar, vocês preferem que fique do jeito que estava ou desse jeito aqui, ó?